Olá, investidor. Eu sou o Felipe Martins Silveira. Eu vou dar início a mais uma edição das recomendações de mercado da Coin Valores. Vou começar, como sempre, conversando sobre o cenário macroeconômico da semana passada e dessa semana. A última semana foi marcada por uma série de pregões com o Ibovespa altamente volátil e tudo começou com rumores sobre um projeto de lei que visaria a tributação de dividendos e a extinção de juros sobre o capital próprio. O mercado fez as contas e a exclusão da JCP poderia reduzir o lucro de algumas empresas até 15%. Mas ainda não há indícios reais de que isso vá mesmo acontecer. Também por aqui, durante a reunião do Copom, foi decidida a elevação da taxa Selic em 0,5 pontos percentuais para 11,75, dentro do esperado. Notícia importante, já que o IPCA de novembro foi divulgado e no acumulado de 12 meses está acima do teto da meta. Lá fora, a semana começou bastante pesada, com a China divulgando o PMI industrial de novembro, que apresentou estagnação pela primeira vez nos últimos 6 meses. Aumentando a expectativa de estímulos por lá e alimentando temores sobre os futuros patamares de crescimento do gigante asiático. Nos Estados Unidos, nenhuma surpresa, com dados positivos do mercado de trabalho. Já na zona do euro, nenhuma mudança na primeira revisão do PIB do terceiro trimestre. Mas o ponto de atenção por lá foi a reunião do BCE, que acabou pesando nos mercados, porque as baixas taxas de juros foram mantidas, mas o Mário Draghi sinalizou que novos pacotes de estímulos deverão ocorrer somente no início de 2015. Sem maiores detalhes. Nessa semana que se inicia, a gente tem uma agenda macroeconômica um pouco mais amena, sendo que na zona do euro será divulgada a produção industrial de outubro, assim como acontece no Reino Unido. Essas duas divulgações devem esboçar a continuidade do cenário de fraca atividade econômica, sem grandes surpresas. A China deve voltar a ser destaque lá fora com as importantes divulgações da produção industrial e vendas do varejo, ambas referentes a novembro. Diante dos fracos indicadores recentes, deve ser um importante ponto de atenção do investidor nessa semana. Já nos Estados Unidos, os indicadores divulgados não devem apresentar grandes surpresas e os investidores não devem ter grande foco no mercado americano. No mercado doméstico, teremos as vendas do varejo referente a outubro e a ata do Copom. Quanto à ata, esperamos maiores esclarecimentos sobre a parcimônia que deve ser adotada pelo comitê daqui em diante. Entendemos que essa semana deve ser bastante risco para o Ibovespa, sobretudo por conta dos níveis da atividade econômica chinesa e possíveis desdobramentos da Operação Lava Jato e da SEC na Petrobras, reforçando um cenário de forte volatilidade e contínua pressão. Ainda assim, a gente encontra algumas boas oportunidades no Bovespa e o Bruno Piagentini vem a seguir comentando exatamente sobre isso. Eu fico por aqui, uma ótima semana e bons negócios. Olá, investidor! Mesmo nesse cenário com muita preocupação e risco, nós separamos aqui 5 recomendações de empresas que você pode estar investindo nessa semana. São elas Telefônica Brasil, Ambev, Ultrapar, Raia Drogasil e CSU. No caso da Telefônica Brasil, vemos como uma opção defensiva em função de sua resiliência operacional e elevada distribuição de dividendos. Depois da aquisição da GVT, a empresa que já é a número 1 em telefonia móvel, agora será a segunda maior operadora em telefonia fixa e banda larga, e terceira em TV por assinatura, segundo dados da Anatel. Já no caso da Ambev, a companhia continua sendo uma interessante alternativa em termos de resiliência operacional e também é uma empresa que tem um elevado payout. O governo anunciou a mudança da metodologia tributária do setor, que deve ser aplicada sobre o valor de venda somente, simplificando e conferindo maior previsibilidade à cobrança, além de eliminar defasagens e distorções do modelo anterior. No caso da Ultrapar, a companhia continua também sendo uma alternativa muito interessante, porque ela tende a sofrer menos em bolsa em momentos de volatilidade, como é o que a gente espera para essa semana. As perspectivas continuam positivas, principalmente no segmento de distribuição de combustíveis, a rede de postos Ipiranga, e também no segmento de varejo farmacêutico, a rede Extra Pharma. No caso da Raia Drogasil, os números da consultoria IMS Health apontam um crescimento entre 12% e 14% para o setor de comércio farmacêutico nesse ano, bastante acima, portanto, da nossa economia, que deve ficar próximo de 0%. A companhia continua apresentando bons números, derivados do seu crescimento orgânico via abertura de lojas e controle de custos e despesas, além de continuar também numa boa situação financeira, com lojas em processo de maturação, que devem apresentar melhores números ao longo dos próximos períodos. Por fim, temos a recomendação do CSU, que lançou na última semana sua plataforma de e-commerce, que visa aproveitar sua expertise em relacionamento com o consumidor e parcerias com diversas varejistas. Suas ações caíram bastante após o anúncio da joint venture entre BB e Cielo,
mas a companhia espera pouco ou nenhum impacto sobre o seu principal negócio, principalmente porque a presença de um importante emissor de cartões na joint venture deve inibir outros bancos de fazerem negócio com essa nova companhia. Então essas foram as nossas recomendações, eu fico por aqui. Não esqueça de acessar o nosso site e curtir a nossa página no Facebook. Até a próxima!